Você quer evangelizar uma testemunha de Jeová, mas você não sabe como, não sabe conversar? Eu vou te dar aqui 3 dicas incríveis de como conversar, dialogar, evangelizar, debater com uma testemunha de Jeová. Fique comigo, porque no final eu vou te dar uma dica extra. Depois da nossa vinheta nós voltaremos. E a primeira dica é conheça. Primeiro, conheça suas crenças e conheça as crenças das testemunhas de Jeová. Não adianta você conversar com uma testemunha de Jeová se você não sabe defender as doutrinas básicas que você crê. A respeito de Jesus Cristo, a respeito da Trindade, da salvação, do pecado, das últimas coisas. Você tem que estar com essas doutrinas, pelo menos as básicas, na ponta da língua. Você tem que saber por que Jesus veio ao mundo, por que ele ressuscitou, por que ele é o nosso Salvador, por que ele é Deus, a doutrina do Espírito Santo, das últimas coisas, o que vai acontecer no final dos tempos. Você tem que estar dominando esses assuntos, porque as testemunhas de Jeová dominam. Elas são treinadas com livros, literaturas, palestras, treinamentos. Por exemplo, esse Raciocínio à Base das Escrituras é um livro catequético, onde elas ensinam as testemunhas de Jeová a responder às pessoas. Por exemplo, quando alguém diz para elas, olha, aqui eu já sou budista, então ela tem toda uma argumentação para dialogar com essa pessoa. Se alguém diz, olha, eu já sou evangélico, não preciso de vocês, elas são ensinadas também a dialogar a respeito da pessoa de Deus, do nome de Deus, de quem vai morar no céu e quem vai morar na terra, a respeito da vida após a morte. Está tudo aqui neste livro, e elas levam esse livro para raciocinar com você a base da organização das testemunhas de Jeová. Então elas não são bobinhas, tá? Bobinho é quem pensa que as testemunhas de Jeová não sabem nada. E se você for dialogar com uma testemunha de Jeová, você vai perder, você vai ser humilhado, você, pior ainda, você pode até ser engambelado com o argumento, com a conversa da testemunha de Jeová. Outra coisa, conheça o que creem as testemunhas de Jeová. Por exemplo, a respeito do céu. Quem vai morar no céu? Para elas é apenas 144 mil. Quem vai para o inferno? E o que é o inferno para uma testemunha de Jeová? Para uma testemunha de Jeová, o inferno é apenas a sepultura comum da humanidade. Quem é Deus? Deus, ele é um ser que leva um único nome chamado Jeová. Então não adianta você chamar uma testemunha de Jeová para orar, pensando que ela vai ficar endemoniada, ela vai sair correndo. Por que ela não vai aceitar? Porque ela não aceita que você use o nome Senhor ou qualquer outro nome para Deus, porque o único nome de Deus é Jeová. É a mesma coisa se você chamasse um católico para orar com você e ele invocasse Maria ou o nome de qualquer um dos santos. Tá? É esquisito, é estranho, você não iria aceitar. Da mesma forma, a testemunha de Jeová se sente desta maneira ao você utilizar um outro nome na oração que não seja o nome de Jeová. Então aprenda o que você crê e o que crê as testemunhas de Jeová. A segunda dica é entenda. Entenda como pensa e age uma testemunha de Jeová. Você já sabe agora o que ela crê. Agora, como que ela pensa? Uma testemunha de Jeová ela é convencida de que eles são a única religião verdadeira na face da terra. Portanto, se eles são a única religião verdadeira, as demais são todas do diabo. Fazem parte do que eles chamam de a Babilônia a Grande. Então, quando uma testemunha de Jeová chega para você e você começa a conversar com ela, ela não vai te ouvir, tá? É como se fosse um isolamento na mente e no ouvido dela para que ela não te ouça. Mesmo que ela tenha uma perspectiva mais sensível, ela demonstre educação te ouvindo, aquilo não está surtindo efeito no coração dela. Por quê? Porque ela acredita que ela é a única religião verdadeira. E o que você está falando não tem base bíblica para ela, tá bom? Outra coisa, como que elas agem? Primeiro, uma testemunha de Jeová, ela nunca vai pegar nada que venha de você. Livros, folhetos, ela pode até pegar para uma educação. Na próxima lata de lixo que ela encontrar, ela vai depositar essa literatura. Porque tudo que vem da cristandade, como eles apelidaram os cristãos, é tudo vindo do diabo, tá? Então elas não acreditam em nada que você fale. Agora, tem algo interessante que nós vamos falar sobre as testemunhas de Jeová. Tem como você colocar elas para ouvirem o que você fala, tá? Raciocinando e usando os mesmos jargões que elas utilizam. Isso constrói uma ponte ao invés de erguer um muro. Então vamos para o próximo passo. O próximo passo é
defina. Agora que você já sabe, você já conhece a doutrina delas, o que elas creem, já sabe como elas agem, como elas pensam. Agora você está pronto para definir um debate, definir uma conversação. Primeira dica que eu vou dar para você dessa terceira dica é: organize o debate, tá? Organize o tema. Não deixe ela ficar pulando de tema em tema. Uma testemunha de Jeová, quando você coloca ela sob pressão, ela começa a fugir dos temas. Se vocês estão conversando sobre quem vai morar no céu, ela começa a falar sobre o inferno, sobre a cruz, sobre aniversários, e elas começam a pular de galho em galho. E ninguém chega a uma conclusão final. Para que isso não aconteça, defina o tema. Vamos falar sobre a divindade de Cristo. Não deixe ela falar sobre o inferno, sobre a questão de quem vai morar no céu. Por quê? Porque aí isso consegue tumultuar todo o debate. E no final, ninguém sabe o que foi definido. Se você conseguiu ter algum êxito nesta conversa que você está tendo com a testemunha de Jeová. Então, defina o assunto. Segundo, defina o tempo. Por quê? Uma testemunha de Jeová ela gosta de utilizar o famoso truque do relógio. Tá? Elas olham para o relógio quando elas estão sob pressão e dizem: olha, eu preciso ir embora. Quando você pega ela em algum tema e você começa a forçar sobre ela aquele tema, elas usam esse expediente, essa escapatória. Olha, preciso ir embora. Tem uma reunião marcada, tem uma visita. Depois, eventualmente, a gente pode conversar sobre isso. Não deixe ela fazer isso. Defina o horário, defina o tempo que você fala, o tempo para ela falar, para não haver confusão e para ela não te acusar que você não deixou ela dialogar, ela falar e que você não escutou o que ela está falando. Então defina o tempo, o tema, defina o tempo, defina o tempo que cada um falará e aí você vai ter mais chance, mais sucesso em colocar a palavra de Deus no coração dela. Uma coisa que eu vou te explicar. Pregue a sua salvação, a sua experiência de salvação, o que Jesus fez no seu coração e o que ele fez na sua vida. Uma testemunha de Jeová, ela não tem certeza da sua salvação, ela não tem experiência de salvação. Como de resto, todas aceitas, tá? Então você tem que, se possível, usar os mesmos jargões que ela, aprender os jargões, saber o que elas creem, saber os truques que elas usam para tentar escapar quando você coloca ela sob pressão diante da palavra de Deus. E também eu vou te dar agora a dica extra, tá? Que é uma dica muito boa que tem a ver com humildade. Quando uma testemunha de Jeová faz uma pergunta para você e você não sabe responder, não invente a resposta. Seja honesto, seja humilde. Diga para ela: eu não sei isso, mas eu vou pesquisar, eu vou estudar e na próxima visita nós falaremos sobre isso, eu vou te trazer a resposta. Isso é bom por dois motivos. Primeiro, isso demonstra humildade da sua parte. Isso leva você a pesquisar mais a palavra de Deus e outras áreas. E também você tem a chance de voltar a dialogar com essa testemunha de Jeová. Então você deve pedir o telefone dela, o endereço, se possível, e marcar uma nova visita para vocês continuar a dialogar. Mas lembre-se, o primeiro passo é: conheça a sua doutrina, ok? Se você sabe de mais dicas que você poderia dar para ajudar uma pessoa a evangelizar uma testemunha de Jeová, coloque aqui no comentário, tá? Deixe no seu comentário: olha, eu acho que essa dica é muito boa para ser acrescentada aí nas que você falou. Então eu vou olhar, eu vou acrescentar essa dica e poderei falar novamente em outra oportunidade sobre o que você deixou aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixe o seu like também e distribua o nosso vídeo, espalhe o nosso vídeo para a comunidade que você pertence, para a sua família e para os seus amigos, tá? Isso ajuda muito o nosso trabalho. Gostou do vídeo? Voltaremos a falar mais sobre testemunho de Jeová em outras oportunidades. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!